certeza que essa manhã vai ser bênção na sua vida, como tem sido ao longo de toda essa semana. Peço por gentileza que cubra suas cabeças, feche seus olhos, vamos iniciar com uma oração. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor, nesse bate-papo abençoado e tão querido. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, por cada criança, por cada jovem, por cada ancião que se encontra aqui nesta manhã. Muito obrigado, meu Deus, porque estamos na Tua presença, invocando o Teu nome, te pedindo graça, amor e misericórdia. Receba o nosso louvor, Senhor, nesta manhã, receba a nossa adoração. Senhor, seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas, através de cada irmão, de cada irmã. Que a Tua presença seja notória neste lugar, porque a Tua presença é real. Sabemos que o Senhor está presente aqui, Senhor. Toma nas Tuas mãos a palavra, Senhor, devocional. Toma nas Tuas mãos os louvores, meu Deus, porque tudo aqui é feito é para a Tua glória. Tudo para que o Seu nome seja reconhecido nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, em nome de Jesus, invocamos o Teu nome nesta manhã, para que o Senhor se faça presente, que o Senhor venha dirigir esse culto. O Senhor é o ideal principal da nossa adoração, Senhor. A motivação para nós estarmos aqui é a Tua glória, a Tua presença, Senhor. Estamos aqui para invocar o Teu nome, para Te reconhecer, para reconhecer que Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos levanta, o Deus que nos coloca de pé, o Deus que inclina os seus ouvidos para nos ouvir e que está com os olhos atentos, Senhor, para os nossos passos, atendendo ao nosso clamor, suprindo as nossas necessidades, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, receba o nosso louvor nesta manhã. Nos encha com o Teu Espírito e com a Tua santa, poderosa e gloriosa presença. Fique conosco, Senhor. Que a Tua palavra venha nos transformar, nos fortalecer. Que a Tua palavra venha transformar uma cidade, transformar uma nação. Mas nós primeiro, Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos para que esses milagres aconteçam, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus, Ele é maravilhoso, porque a cada dia que nós podemos, né, levantar e glorificar o nome dEle, isso é bênção de Deus na vida da gente, né? Porque todos os dias, um dia, não há como um dia atrás do outro, né? Tem um ditado que diz assim, mas todas as manhãs o Senhor nos dá para poder estarmos, né, louvando a Ele, bendizendo o nome dEle, né, agradecendo a Ele pela noite, né, por aquilo que Ele faz por cada um de nós, né, a cada amanhecer. Os dias, eles não são diferentes, né? Os dias para nós, todas as manhãs são iguais, porque nós levantamos na presença de Deus. Amém. Amém? Amém. E embora muitas coisas possam acontecer durante todo o dia, mas nós temos a certeza que Deus é conosco. Nós temos a certeza que nós temos um Deus que nos guarda, que nos ajuda, né? Um Deus que nos sustenta. E essa é a nossa alegria, a alegria do nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem louvor hoje? Tá filmando? Hoje tem louvor, tem palavra, tem tudo. Tem louvor, tá? Então, eu vou passar para o Ministério de Louvor, né? E depois eu trago a devocional. Amém? Amém. Toda hora que Deus vai do Senhor, amém? Amém. Só que Deus vai nós estaremos em pé, mas nós fazer a nossa É o costume. Quando a glória
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Hoje estamos na presença do Senhor. Né? Eu queria pedir a dona Gina para deixar uma palavrinha para a gente aqui, a devocional. Amém. Toda a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Sempre pela Santa e 30, Santa e 30, é Santa e 30, né? Salmo 130. Amém? Amém. Ele diz assim para nós, assim, das profundezas clamo ao Senhor. Escuta-me, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos. A minha súplica, se tu, Senhor, observa a iniquidade. Quem o Senhor poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejam temidos, né? Aguardo, ó Senhor, a minha alma. Aguarda, eu espero na tua palavra. A minha alma é cheia pelo Senhor, mais do que uma criança, mas guarda, anseia pelo respeito da minha, mais do que aguarda rompe pela manhã. Agora vamos pela manhã. Esperem Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Neles temos prantos, em prantos redenção, e Ele tem de redimir Israel de todas as suas iniquidades. É muito maravilhoso porque o Senhor, ele diz que nas profundezas nós clamamos do Senhor. Então quer dizer que Ele nos diz para nós, em todo lugar que nós estamos clamando do Senhor. Muitas das vezes nós clamamos do Senhor em momentos que nós não estamos nem dentro de casa, dentro do nosso lar, nós estamos clamando do Senhor. Tem coisas que nós passamos na nossa vida e nós estamos clamando do Senhor. Não temos hora, não temos momento, não temos dia para nós clamar ao Senhor. Se nós estivermos deitados à noite, nós estamos clamando o Senhor, porque por alguma coisa nós estamos clamando o Senhor, pedindo ao Senhor com ajuda. Se nós vamos dizer assim, estivermos no tempo de roupa, lavando roupa, ou botando na corda, nós estamos clamando o Senhor. Isso aí me acontece muito, até em pensamento nós estamos clamando o Senhor. Isso aí é muito. Agora de manhã eu estava falando lá em casa no Grande, quando eu disse esse capítulo aqui, esse capítulo aqui nesse versículo, eu disse, poxa, a gente clama ao Senhor a qualquer momento. Essa é a
A nossa sorte, a nossa fé, a nossa esperança é que nós temos o Senhor na nossa vida para nós estar clamando Ele a cada instante. Assim é que nós vivemos clamando o Senhor e nós vivemos alegres porque nós sabemos que temos depois. Ele diz que nas profundezas da profundeza. As profundezas é uma coisa muito distante de nós, a profundeza, né? Muito distante para nós clamar o Senhor. Mas nós estamos clamando o Senhor. A quem nós podemos clamar se não for o Senhor? Nas profundezas, aonde nós estivermos. Eu agradeço a sua tão grande oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Deus, Ele nos ouve. Jonas, que estava nas profundezas, né, no ventre do peixe, clamou a Deus e Deus, né, ouviu. E em todos os momentos que nós clamamos ao Senhor, estejamos nós onde estiver, o Senhor Ele nos ouve. É verdade. Né? Jesus Ele disse para lançar sobre Ele, né, toda a vossa ansiedade. Então, todos os problemas, vamos dizer assim, né, porque quando nós estamos cansados, né, nós estamos sobrecarregados, né, nós clamamos a Deus e Ele nos ouve. Né? Então, quando nós lançamos sobre Ele o nosso fardo, as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas limitações, Ele cuida de nós, né? Ele nos ouve, Ele nos atende, né? E é pela misericórdia dEle, né? Porque de Deus, né, nós merecemos, né, de Deus, mas Deus Ele é misericordioso, com toda a sua glória, com toda a sua honra, né, com tudo aquilo que Ele é, Ele ainda cuida de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o corajoso aí que vai louvar o Senhor? Vai louvar, Esther? Vai? Amém? O chefe de louvor está com mais oportunidade para tocar mais um louvor. Thank you.
Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força? A alegria do Senhor é a nossa força? Tem que estar alegre, né? Aleluia, Deus. Mas é assim mesmo, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pastora Nete. Amém. Glória a Deus. Orar para a pastora? Fica de pé. Amém, Senhor. Louvado seja o seu nome. Pai amado, Pai celestial, Deus por felicidade. Louvado e glorificado seja o teu nome, Deus. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por mais essa oportunidade de poder estar na tua casa, de estar aqui, meu Deus, louvando e bendizendo o teu nome. Pai, agora, Pai, nós vamos, Pai, passar para a tua filha, que vai estar, Deus, trazendo a palavra, uma meditação para o nosso coração nesta manhã. Deus abençoe a tua filha. Que eu vejo Deus falar, ó Deus, através da boca da tua filha nesta manhã, Senhor. Pai, que o nosso coração possa estar aberto, Deus, para receber a tua palavra. Porque a tua palavra é o nosso sustento, é o nosso alimento, Deus. Pai, nós precisamos, Pai, querido, de nos alimentarmos a cada dia da sua palavra, Senhor. Abençoa a vida da pastora Nete, guarda e livre de todo mal. É o que nós pedimos nesta hora, Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem está feliz aí com o Senhor? Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Vamos te agradecer ao Senhor, que estamos de pé. Estamos buscando a presença dEle, porque a presença dEle está neste lugar, amém? Isso é motivo de... né? E quantos não puderam levantar esta manhã, né? Nós estamos de pé, graças a Deus, né? Porque a boa mão do Senhor tem nos sustentado, né? A boa mão do Senhor está levantada sobre a vida dos seus filhos. Glória a Deus. Abençoando, guardando, dando livramentos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 8. Verso 31. Versículo 31. Vou deixar uma breve meditações que o Senhor falou. O Senhor falou, essa semana o Senhor estava falando comigo, me deu essa palavra, e ontem eu fui falar com o Senhor confirmar a palavra, né? Porque só o Senhor Ele conhece nossos corações, Ele conhece os seus filhos, e Ele sabe o que eles necessitam, né? Que eles precisam ouvir da parte dele. Aí o Senhor confirmou comigo a palavra do Senhor. É uma palavra que fala muito aos nossos corações, né? E nessa manhã nós venhamos tomar posse dessa palavra, amém? A palavra do Senhor que nos fortalece, que nos liberta, que cura, né? Que molda o nosso caráter, que nos corrige também quando nós estamos, né? Que nos corrige também, porque o pai ele quer o bem do seu filho, e por isso às vezes ele corrige seus filhos, né? Porque ele quer o bem, né? O bem-estar dos seus filhos. Glória a Deus. Amém? Todo pai que ama o seu filho é assim, né? Às vezes ele deseja trabalhar no coração do seu filho, aí por isso às vezes também ele chama a atenção do seu filho para trazer o quê? Para o centro da vontade dele, amém? Amém. Mas a palavra é uma palavra abençoada, glória a Deus, né? Vamos ficar muito atentos em relação ao que a palavra do Senhor está falando conosco nesta manhã. Amém? Marcos 8, Marcos 8, versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era
que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Agora eu vou para o versículo 34. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Amém? Eu vou ler até aqui. Irmãos, o Senhor me deu essa palavra, onde fala: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Quer dizer, a palavra que prediz quer dizer de prever, né? De antecipar, não é isso? Então, Jesus aqui estava falando sobre o quê? A sua morte e ressurreição. E aqui ele começou a ensinar. Amém? No versículo 31, ele começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse e fosse rejeitado. Por quem? Pelos anciãos, daquela época, os anciãos, né, que eram religiosos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Porque os escribas, eles não acreditavam na ressurreição. E fosse morto. E que depois de 3 dias ressuscitasse. E no 38 ele fala assim, no 32, e isto ele expunha, ele falava claramente, né? Ele falava claramente dos acontecimentos, do que ia acontecer com ele. Ele estava aqui preparando os discípulos, aqueles que andavam com Jesus. Mas, quando ele começou a falar, Pedro, aqui fala, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. E Jesus, porém, voltou-se, fitando-se os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Irmãos, essa palavra aqui, o Pedro, ele recebeu uma repreensão mas foi uma repreensão daquela, né? Porque Pedro, ele andava junto com Jesus. Ele estava ao lado de Jesus. Mas aqui ele estava o quê? Se opondo contra a vontade de Deus. Amém? Então foi por isso que ele foi repreendido pelo Senhor. Porque no momento que o Senhor falou que essas coisas iam acontecer, aí Pedro começou a ter compaixão de si mesmo, compaixão de Jesus. Não, isso não pode acontecer. Deus começou a falar, e por isso ele foi repreendido. E foi uma repreensão dolorosa, né? Sabe, eu imagino ele ser repreendido, que ele andava ao lado de Jesus, mas o Senhor só repreendeu porque ele estava se opondo à vontade do Pai. Porque Jesus não estava fazendo a vontade dele, ele estava fazendo o quê? A vontade do Pai. E era necessário o quê? Que essas coisas acontecessem. Então, assim como o Senhor repreendeu Pedro, Jesus também repreendeu Satanás quando Jesus estava no deserto, que ele chegou, né, para oferecer todo o poder, toda a autoridade, sendo que o Pai já tinha dado tudo isso ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ele chegou para oferecer. E Deus falou, a palavra do Senhor falou, nem só de pão viverá o homem de Deus, mas de toda a palavra, né, que sai da boca do Filho. Amém? Então essa foi a palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha sempre uma palavra sábia para falar no momento certo. Amém? O Senhor não pedia tempo. O tempo dele era com a palavra de Deus. O tempo era o quê? Era em fazer a vontade de Deus e cumprir o quê? A sua missão, né? De nos dar o quê? A vida eterna e a salvação. E era por isso que ele ia morrer, em resgate da sua vida e da minha vida. Amém, irmãos? Irmãos, então, quando eu tenho que ver o tempo, né, pastor? Vai lá esse tempo aí, a senhora vai me... Deus. É necessário que vocês prestem muita atenção, porque a palavra do Senhor, essa semana Deus estava falando comigo em relação à palavra de Deus.
que quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós temos que ter o quê? Atenção. Atenção na palavra de Deus e também entender qual a intenção da palavra do Senhor. Amém? Porque em toda palavra que nós estamos falando, ou que você está meditando, Deus tem um propósito naquela palavra, sabia? E que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele está falando através da palavra dEle. Então, a palavra do Senhor está sendo pregada aqui, mas o Senhor sabe o porquê que ela está sendo pregada nesta manhã, qual o propósito do coração que ela está alcançando, amém? Porque Deus, Ele sonda nossos corações, né? Examina nossos corações através da palavra dEle, amém? E Ele quer falar conosco através da palavra. Irmãos, então, aqui Ele está falando com os discípulos, mas no 34, Ele fala assim, para os discípulos, olha só. Jesus fala, os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Senhor falando, né? Em relação à cruz, tá? Então, colocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, Jesus falando para os discípulos, a si mesmo, negue e tome a sua cruz e siga. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a cruz, tá? O que é a cruz? Você sabia que a cruz, ela é a salvação? Amém? A cruz, ela representa a salvação. Foi por isso que o Senhor morreu e ressuscitou no terceiro dia, derramando seu sangue na cruz do Calvário, para resgatar o pecador. Amém? Então, ela representa também salvação, a cruz. Então, Jesus fala aqui sobre compromissos. O Senhor colocou no meu coração o que é um compromisso. William, você hoje acordou, você se preparou porque você tinha o quê? Um compromisso de? Compromisso de seguir a Jesus, não é isso? Seguir a Jesus. Então, a palavra compromisso, ela vem de comprometimento. Comprometimento. A palavra. Quando o Senhor falou, e esse comprometimento, ela exige o quê? Uma escolha. Amém? Uma escolha era o que o Senhor estava falando com os discípulos. Aquele que quer me seguir, negue a si mesmo e carregue o quê? A sua cruz. E a cruz, antigamente, ela era uma, ali diante de Roma, ela era uma declaração pública da autoridade de Roma. A cruz, ela representava isso, entendeu? Estava estudando, a gente prega a palavra de Deus, mas também você tem que estudar, né? Para você entender o que você está falando. Sabemos que a palavra do Senhor é revelada pelo Espírito Santo, mas você tem que se preparar para estudar a palavra do Senhor, porque é assim que Deus vai te usar. Entendeu? Você lendo a palavra do Senhor, que Deus vai dar a revelação da palavra. Então, antigamente a cruz era uma declaração pública da autoridade de Roma. Então, quando o Senhor falou assim para os discípulos, que tinham que negar a si mesmo o quê? Negar os seus próprios desejos, não é isso? Negar suas vontades, para o quê? Para fazer a vontade de Deus e andar na maneira de Deus. Era isso que o Senhor estava falando para os discípulos. Irmãos, e o Senhor deixou esse ensinamento. Ou vocês me seguem, isso o Senhor falando para os discípulos, tá? Que essa palavra quer dizer isso aqui, sobre comprometimento. Ou vocês me seguem, ou vocês negam o meu caminho e sigam os seus próprios caminhos. Então, Jesus estava dando o quê? Uma escolha para eles. E não é diferente conosco. Amém? Porque o comprometimento, ele vem o quê? Além da nossa responsabilidade. O comprometimento.
Às vezes eu quero fazer uma coisa, eu lembro que quando foi falado que o Senhor ia me separar para o ministério, eu fiquei pensando várias coisas, porque eu não tinha aquela responsabilidade, né? A responsabilidade de antes. Eu era o quê? Membro da casa do Senhor. Tinha a responsabilidade do trabalho, mas era diferente da responsabilidade grande de você estar diante de um trabalho, de uma responsabilidade maior. Então você fica pensando. Aí o que eu falei, Senhor, eu não vou pensar nas possibilidades da minha vontade. Eu tenho que pensar no que o Senhor pode fazer. Porque se o Senhor me deu essa responsabilidade, o Senhor garante que vai estar comigo. Aonde quer que eu for ou aonde quer que eu esteja. O Senhor garante que vai estar comigo. Então eu tenho que confiar no Senhor, porque é o Senhor que vai fazer a sua vontade na minha vida. Não é eu que vou fazer a minha vontade. Então, irmão, para seguir Jesus, é uma disciplina espiritual muito responsável. E essa disciplina espiritual, ela não corre de um dia para o outro. Ela é um projeto, amém? É um projeto para uma vida que requer o quê? Requer o nosso tempo, requer o nosso trabalho e determinação. Então eu falei, Senhor, o meu tempo agora não vai ser mais a mesma coisa. Porque eu tenho que ter tempo para fazer a obra de Deus. Eu tenho que doar a minha vontade para o Senhor. Aquilo que eu fazia antes já não vou mais fazer com frequência, porque eu tenho essa responsabilidade. E assim somos nós. Quando o Senhor nos chama, como servo de Deus, assim como o Senhor falou para os discípulos, olha, vocês vão me seguir? Porque Jesus ia morrer, amém? Ia ressuscitar no terceiro dia. Então o Senhor estava preparando, aqueles que estavam ao lado dele, preparando, entendeu? Que tudo que fosse acontecer na vida de Jesus seria necessário. Só que alguns não, Pedro não compreendeu a vontade do Pai, né? Que era a vontade de Deus, que se cumprisse na vida de Jesus, para que a igreja, para que os crentes fossem o quê? Resgatados pelo Senhor, para que o servo dele fosse salvo. Ele ia, mas ele ia enviar o quê? O Consolador e o Espírito Santo. E que eles não estariam sozinhos. Nem o Senhor os deixaria órfãos. Mas que o Senhor estaria com eles. Amém? E hoje, quem está na igreja? É o Espírito Santo. É Ele que habita em você. Eu posso dizer, com toda a convicção, você como servo de Deus, você pode dizer, eu sou templo do Espírito Santo, porque o Senhor habita em mim. Eu sou morada de Deus, porque Ele está na minha vida. É isso que eu tenho que entender, eu tenho que ter fé e colocar. Eu vou alcançar o quê? A vida eterna, porque Jesus morreu por mim. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, para me dar a vida eterna, a salvação. Ele me redimiu dos meus pecados. Então eu tenho que crer na palavra do Senhor, amém? Que Ele cumpriu essa dolorosa missão para o quê? Para nos resgatar do pecado, do lamaçal do pecado. Que um dia nós estávamos, né? Como pecadores. E o Senhor nos resgatou para a maravilhosa luz. E quem é a luz? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa luz. Amém? E é Ele que guia os nossos passos. Então, irmãos, eu vou falar sobre o comprometimento. O comprometimento aqui, ele é definitivamente, ele limita escolhas, porque é exclusivo. Amém? Então, o comprometimento, ele limita escolhas porque é exclusivo. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. No comprometimento matrimonial tem Dona Júlia e tem seu Jurandir aqui. Comprometimento matrimonial do casal. Amém? É o exemplo que eu estou dando aqui. E que o plano de Deus é que a mulher e o homem se cumprimentam um com o outro, exclusivamente e permanente. Que eles sejam o quê? Leais. Amém? Que eles sejam leais até o fim das suas vidas.
Esse é o comprometimento de lealdade. Amém? Nós temos também o exemplo de Noemi, comprometimento também de lealdade. De Noemi, de Ruth com Noemi. Quando Ruth deixou a sua terra natal para ir para Belém com Noemi, largou tudo para trás para estar ao lado da sua sogra. Então esse é um comprometimento de lealdade. Amém? Você sabia que eu estava estudando a palavra de Deus, esse comprometimento que Noemi, que Ruth ele fez com Noemi, não falaram tão alto quanto as ações. Não falaram aqui, entendeu? Eu estava estudando a palavra de Deus, e que esse comprometimento aqui, de Ruth para com Noemi, não falaram tão alto quanto as suas reações. Ela deixou a sua família, deixou a terra natal, para o quê? Para retornar com Noemi a Belém. Olha que comprometimento, entendeu? Sincero, né? Diante do Senhor, né? De lealdade. Então, esse é o comprometimento que o Senhor quer. Amém? É a escolha que Deus quer que você faça com Ele. Você não pode colocar as suas necessidades acima do comprometimento que você tem com Deus. Se a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vos acrescentará. Então nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. E as demais coisas o Senhor vai acrescentando, né? Vai abençoando, vai suprindo aquilo que você necessita. Amém? Então, o Senhor falou comigo sobre o compromisso de seguir Jesus, amém? Deu. Se você tem uma responsabilidade que domingo, você sabe que você tem que vir à casa do Senhor. Porque o teu compromisso não é o quê? Não é com o pastor William, não é com a pastora Lúcia, não é comigo. Amém? O seu compromisso de seguir Jesus, de caminhar, é com Jesus. Então você sabe que você tem um compromisso de manhã, entendeu? De levantar, acordar e se arrumar e ir para a casa do Senhor. Então o teu compromisso é com o Senhor. Você não está perdendo tempo. Sabe por que você não está perdendo tempo? Olha o que a palavra do Senhor fala. Linda e maravilhosa para você, do seu coração nessa manhã. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui. Para você entender que você não está perdendo tempo com Jesus, amém? Que o seu compromisso é com o Senhor. Olha aqui, Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, de mim e do Evangelho, salvar. Amém, irmãos? Agora, o que adianta o homem fazer o que quer e perder a sua salvação? Era isso que Jesus estava querendo dizer. Amém? Eu vou fazer o que eu quero, então eu vou o quê? Perder a minha salvação. Era isso que Jesus estava falando. Quando ele fala assim, o que adianta, tá? Quem aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Era isso que Jesus estava querendo falar. O que adianta eu fazer o que eu quiser e perder a minha salvação? Não, eu tenho que fazer o quê? A vontade de Deus. Ainda que eu venha perder minha vida, eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque assim eu não vou estar perdendo, eu vou estar o quê? Garantindo o quê? A minha salvação, ganhando a minha salvação, porque esse é o nosso maior milagre que o Senhor nos deu, é a garantia o quê? Da salvação, da vida eterna. E uma das coisas que o inimigo quer arrancar de nós, você, William, jovem, Boaz, que é jovem, que o Senhor tem, o Senhor já desenhou toda uma história para completar, para usar como instrumento para abençoar vidas, porque não tem coisa mais linda do que você ver um jovem sendo usado pelo Senhor, uma criança sendo usada pelo Senhor. Gente, é coisa linda, é coisa de glorificar o nome do Senhor, porque Deus, Ele usa os nossos jovens. Ele usou o quê? Usou José, Ele usou
Usou Daniel, que fizeram a diferença em lugares, né, estrangeiros, onde José estava no Egito, fez a diferença. Daniel estava na Babilônia, fez a diferença. Então, o Senhor, Ele se agrada dos jovens, porque a energia que o jovem tem é diferente da energia que a pastora Lúcia tem, é diferente da energia da dona Júlia, da energia que eu também já estou velhinha, né, já vou fazer, também já entrar lá não vou falar aqui agora, né? Que eu só vou falar no dia. Amém? Glória a Deus, né? Daqui a pouco eu vou estar com 50, aí eu não vou falar, entendeu? Entendeu? Então, exatamente. Então, o Senhor quer usar os jovens. Amém? Então, deposite a sua energia na obra do Senhor. Deixa Deus te usar. Faça a obra do Senhor com amor, com carinho, porque você vai receber as recompensas do Senhor, não recompensa dos bens materiais, porque Jesus, quando ele estava preparando os discípulos, ele não falou assim, olha, você tem que me seguir porque eu vou te dar uma casa própria, você tem que me seguir porque eu vou te dar uma faculdade tal. Não, os jovens têm que correr sim atrás dos seus sonhos, estudar, amém? Estudar para poder construir a sua vida, ter uma vida estruturada. Então é necessário que os jovens corram atrás dos seus sonhos. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus está falando o quê? Da nossa salvação, amém? Ele estava preparando os discípulos o quê? Para vivenciar tudo aquilo que Jesus ia passar, todo o sofrimento, toda a dor, mas também ele disse, vocês não vão estar sozinhos. Vou estar com vocês até a consumação dos séculos. O Senhor falou, o Senhor preparou seus discípulos. E Deus nos tem nos preparado com a palavra dele? A vida do Senhor não está perto? As coisas não estão acontecendo? Exatamente, porque a vida do Senhor está perto. É por isso que o Senhor nos prepara. É por isso que Ele nos alerta através da palavra do Senhor. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer que você se perda. Ele quer ganhar a sua vida, amém? Para entrar o quê? Na mansão celestial. Para estar com Jesus. Irmãos, e aqui também a palavra do Senhor fala assim, também, porque qualquer que nesta geração adulterar e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos e os anjos. Amém? Irmãos, essa palavra quer dizer aqui que para ter comunhão com Jesus, com Ele, é necessário confessá-lo. Confessá-lo o quê? Publicamente. Amém? Para ter comunhão com o Senhor. E ele estava falando aqui daqueles que zombam da palavra de Deus, que se envergonham da palavra de Deus, que não quer nada com o Senhor. Esses também serão envergonhados quando o Senhor voltar na glória com seus anjos, que não receberam a palavra de Deus. Amém? Como Noé. Noé pregava da palavra de Deus. O que eles faziam com Noé? Zombavam de Noé. Aí veio o juízo. O que aconteceu? A família de Noé foi salva. E aqueles que zombaram da palavra dele, que não se arrependeram dos seus pecados, morreram, pereceram. Amém? Porque o juízo de Deus veio. E não vai ser diferente com essa geração. Jesus vai vir. Vai resgatar sua igreja. O Senhor falou com os discípulos sobre isso, sobre o comprometimento de nós seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo e não olhar para trás, porque o nosso comprometimento é com o Senhor, não é com o homem. Amém? Porque se nós fôssemos olhar para o homem, nós não estaríamos aqui. Se nós fôssemos olhar para os erros dos homens, nós também não iríamos seguir Jesus. Então nós seguimos Jesus porque nós temos que confiar na nossa vida eterna, na salvação. Amém? Porque só Ele pode nos dar a salvação, garantir a vida eterna. E é por isso que nós estamos lutando. É por essa causa que nós estamos lutando. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. E pelas vidas ainda, que ainda vão conhecer o Evangelho. E que nós temos também que pregar o Evangelho, falar do nosso Deus, né? Que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, amém? Que Ele é a solução para o ferido, para aquele que não tem mais, que não consegue mais ter esperança para viver.
é dar uma palavra que é de consolo, de conforto. É por isso que a igreja do Senhor está aqui, né? Pregando a palavra do Senhor. Às vezes nós temos desejos, é verdade. A nossa carne, às vezes, ela deseja. Nós temos vontade, né, de fazer coisas, entendeu? Uma vez, assim que eu me converti, eu tenho muitas assim, experiências para passar, né, assim, que Deus fez na minha vida. Eu tinha um compromisso e eu queria deixar as crianças com alguém, eu não sei, acho que eu ia resolver alguma coisa com o pastor no Rio, e eu queria. Aí eu falei, não, mas eu não vou deixar o William Filho com essa pessoa, porque eu não confio, eu não sei, tem aquele negócio da mãe confiar, né, da mãe deixar com quem ela confia, isso tudo é o cuidado da mãe, né, da mãe. Então, irmãos, o Senhor falou comigo, eu teimei com o Senhor falou comigo, não, vai ser essa pessoa. Conclusão, eu fiz a minha vontade? Não, foi feita a vontade de Deus. Porque o Senhor trouxe aquela pessoa que eu não queria, entendeu? O Senhor não vai ser ela. E o Senhor trouxe. Amém? E uma vez eu entrei e fiquei questionando o Senhor, sabe o que o Senhor fez comigo? Ah, você vai ficar me questionando? O Senhor lançou sobre mim, irmãos, desobediência, tá? Uma enfermidade. Eu tive uma pneumonia que não era uma pneumonia, entendeu? Uma pneumonia comum. Quando eu fico assim, eu fico meditando, eu falo, Senhor, mas aquilo ali foi uma correção de Deus. Então, o Senhor, quando Ele tem obra na vida do seu filho, Ele vai o quê? Ele vai tratando do seu filho. Ah, você quer ir por aqui? Não, deixa eu te chamar, você tem que ficar aqui. Entendeu? Esse caminho aqui você vai se perder. Então, você tem que andar nesse daqui que tem a vida eterna, a vida longa para você, tem saúde para você. Então, o Senhor vai fazendo isso. Ele vai nos puxando, até trazendo o quê? Para a direção da vontade dEle. O cuidado de Deus é muito lindo. Olha como o Pai, Ele cuida dos seus filhos, né? Ele cuida por quê? Porque Ele quer o bem. Ele quer o bem, porque se Ele não quisesse o bem, Ele não ia cuidar de você. Amém? Se Ele não tivesse um plano na sua vida, não estaria nem aí. Mas como Ele tem um plano na sua vida, entendeu? Ele quer que você esteja o quê? No centro da vontade dEle, fazendo a vontade dEle da maneira dEle, não como você quer ou como você deseja. Era isso que o Senhor estava falando para os discípulos, tá? Vocês querem me seguir? Então, vocês vão ter que quê? Carregar suas cruzes. Amém? Então, carregar a cruz de Deus, como as pessoas falam por aí, é minha cruz. Não, irmãos. Quem anda na cruz, anda na autoridade de Deus, fazendo a vontade de Deus e fazendo da maneira dele, não como nós queremos. Então, a cruz do Senhor não é pesada, porque o Senhor já levou, já carregou a sua cruz, né? O Senhor já carregou. Então, a cruz do Senhor, ela não é pesada, amém? Basta você fazer o quê? A vontade do Senhor. Basta eu andar na vontade de Deus. Porque se eu andar na vontade de Deus, eu vou agradar o coração do Senhor e vou andar o quê? Em autoridade com Ele. Fazendo a vontade dEle e não fazendo a nossa vontade. Então as pessoas falam assim, toda vez que chega alguém perto de mim falando assim, minha cruz está muito pesada. Eu falei, está pesada, irmãos? Mas você está fazendo a vontade de Deus? Você está andando na maneira dEle? Porque carregar a cruz é andar na autoridade de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é carregar a cruz de Deus. Porque a cruz, ela representa a salvação. Então, irmãos, eu não posso dizer que a minha cruz é pesada. Amém? Nós temos problemas. Cada um de nós tem problemas. A pastora Nete também tem dificuldades para resolver. Amém? Eu não sou... Igual um dia desse eu falei com o pastor, eu vou fazer uma pregação sobre a Mulher Maravilha. Eu não sou a Mulher Maravilha, irmãos. Todos nós temos problema. O pastor não é super-homem. Também tem problemas. Então, irmãos, mas nossos problemas, nós resolvemos com quem? Com o Senhor. Porque Deus ele está conosco no meio do problema. Quando você está com dificuldade, o que o servo de Deus vai fazer? Ele vai se ajoelhar e vai depositar em todos os seus problemas, as suas necessidades, os seus anseios, aquilo que está trazendo a inquietação, está tirando a paz, tudo ele vai colocar o quê? Diante da cruz dos pés do Senhor.
Então, todo mundo tem dificuldades a resolver. Então, irmãos, nós não podemos também colocar os nossos problemas na vida do outro. Amém? Porque nós, como servo de Deus, nós estamos aqui para ajudar. Amém? Para ajudar realmente aquele que necessita. Entendeu? Mas tem pessoas que não querem nada com Jesus. Entendeu? Querem que o outro resolva o seu problema. Às vezes não confia no Senhor. Não busca a solução. Amém? Às vezes vai buscar a solução no homem. E esquece que Deus pode resolver os problemas dele. Então, irmãos, essa palavra o Senhor me deu essa semana sobre o compromisso. Tá? O meu compromisso que eu tenho de seguir Jesus. O meu compromisso não é com o homem. O meu compromisso é com o Senhor. Você fez uma escolha. Amém? Você fez uma escolha de seguir Jesus, tá? Entendeu? Foi uma escolha de lealdade, de você ser fiel ao Senhor. Então, irmãos, não jogue essa oportunidade que Deus te deu fora. Amém? Lute com suas forças, tá? Lute, porque você não está lutando em vão. Como eu falei aqui da palavra, tá? O que adianta o homem fazer tudo e perder a sua vida? Entendeu? É melhor você ganhar a sua vida para Jesus do que perder a sua vida. Amém? Amém. Perder a sua vida ainda para o quê? Perder a sua salvação. Porque quem perde a sua salvação, para onde é que vai? Hein, pastora Lúcia? Nem fala, né? Nem fala, exatamente. Porque como conhecedor da palavra, você sabe. Amém? Então, irmãos, você fez uma escolha de ser fiel. Então, seja fiel. Seja fiel a esse compromisso. Amém? Seja leal ao seu Senhor. É com o seu Senhor que você tem que andar. Andar é com o seu Deus que você tem que demonstrar o quê? A lealdade. De ser fiel até o fim com Ele. Tá? De permanecer fiel na caminhada. De perseverar. Ainda que as coisas estejam difíceis. Entendeu? Mas você fala para o Senhor: Senhor, eu quero te seguir. Me dê forças. Renova minhas forças. O meu compromisso é com o Senhor. Fale com o Senhor que Deus vai te ajudar, irmãos. Deus vai te levantar. Ainda que você esteja cansado, o Senhor vai te levantar. Amém? Porque os discípulos, eles estavam com o Senhor. Mas eles estavam o quê? Deus estava o orientando. Olha, vocês vão ter o quê? Que carregar suas cruzes. Tá? Ou vocês negam a sua vontade, os seus próprios desejos, para quê? Para caminhar comigo, para me seguir, amém? Para ser fiel, até o dia que eu voltar, amém? Então, essa palavra que eu deixo nessa manhã para os seus corações, para a igreja do Senhor. Vamos permanecer o quê? Leais ao Senhor, até o fim. Perseverar, porque é na caminhada, é na perseverança, na caminhada que o Senhor nos dá a vitória. Amém? Se você parar, você não vai saber e nem entender os planos do Senhor. E não vai saber aquilo que o Senhor já preparou para você, que tem para realizar na sua vida. Então, que você receba essa palavra, tá? Com todo amor, com todo carinho. Pense nessa palavra com todo amor, que o seu compromisso é com o Senhor. Tá? O seu compromisso é com o Senhor. Então você sabe que você tem um compromisso com Jesus. Amém? Que você não pode largar Jesus. Amém? Olha para a cruz. É só você olhar para a cruz e imaginar o preço, a dor que o Senhor passou, o preço que Ele teve que pagar em resgate da minha vida, da sua vida. Amém? E que Ele veio para cumprir a sua missão. A missão que é de servir o próximo. E assim, Deus, Ele quer te chamar para esse compromisso. Amém? De servir, de abençoar vidas. Mas isso Ele só vai fazer se você abrir o seu coração para o Senhor. Então, peça ajuda para ler a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Amém? Deu. Porque enquanto você estiver lendo a palavra, o Senhor vai te fortalecendo, vai te enchendo do Espírito Santo dele,
vai renovando, amém? Vai colocando óleo de alegria para você ter mais força e mais vontade, mais vigor, para buscar a palavra, para ler a palavra do Senhor, para buscar o Senhor, amém? Para poder fazer o trabalho de Deus, a obra do Senhor, porque nós contamos o quê? Com a força dele, porque sem ele nada podeis fazer. Então nós contamos o quê? Somente com a soberania, amém? Com a soberania de Deus, para fazer a vontade dele, com a força dele. Nós temos que confiar naquilo que o Senhor deixou nas nossas mãos, amém? O Senhor deixou para nós aqui um legado tão importante, algo tão importante que é a palavra do Senhor. Ele nos deixou. E a palavra, ela é vida. Ela nos dá vida porque é o próprio Espírito Santo falando conosco. Então, deixa essa palavra, amém? Não desista da escolha que você fez com o Senhor. Amém? Não desista. Você tem um compromisso com o Senhor, então se comprometa com o Senhor. Amém? De andar com Ele em responsabilidade. Porque esse compromisso está além dos seus compromissos. O compromisso do Senhor vem em primeiro lugar. Eu deixo essa palavra para o coração de vocês nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Oração. Boaz, vem cá fazer uma oração comigo. Vem, na glória a Deus. Orar e a tia vai dar a bênção. Fazer a oração. Tá bom? Não. Senhor, Amém, Deus. Santo e amado Jesus Cristo, ó Deus, quero agradecer, Senhor, pela manhã abençoada, Senhor, Sim, pela meu Deus. presença Muito de cada um, obrigado, Senhor. Senhor. Agradecer, Senhor, por essa palavra abençoada que o Senhor usou da serva, Pai, para entregar aos nossos corações, Sim, Deus. meu Deus. Pai, Senhor, o Senhor vem sempre estar presente no meio de nós, nos abençoando, nos Sim, meu guardando, Pai. nos protegendo, Senhor, nos livrando de todo mal, Pai. Nos abençoa na nossa volta para casa, abençoa os Sim, meu irmãos, Senhor, Deus. abençoa cada um, Senhor. Que eles venham sempre estar confiando em você, Pai. O Senhor está sempre nos guiando, Senhor, em todos os aspectos da nome de nossa vida, Jesus, Senhor, Deus, Pai, nós Senhor. nunca vimos a tomar decisões Verdade, equivocadas, Senhor. Nós viemos Sim, sempre a meu meditar, Deus, na Tua palavra, Senhor, a gente fazer qualquer coisa, Senhor, sempre Sim, buscar meu o Deus. Senhor, Pai. Verdade, Para saber se Senhor. essa é a Tua vontade para a nossa Sim, vida, meu Deus. Nos abençoa, nos guarde, esteja sempre Oh, nos livrando, Senhor, esteja sempre conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Podem sentar. Amém. Agora vamos levantar nossas mãos para a gente receber a bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo estejam em nossos corações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.